Se pudéssemos sobrevoar a Terra do Cretácico Superior, reconheceríamos-la pela forma dos continentes, mas quase nada mais se assemelharia ao mundo de hoje. Não haveria calotas polares nos polos, o mar cobriria vastas áreas do interior dos continentes e uma atmosfera mais densa em dióxido de carbono envolveria um planeta permanentemente quente. Neste estágio físico, a vida atinge um dos seus picos históricos de diversidade e complexidade ecológica. Em termos geológicos, o Cretácico abrange entre cerca de 145 e 66 milhões de anos atrás. A secção que nos interessa para descrever o seu apogeu vital é o Cretácico Superior, de aproximadamente 100 milhões a 66 milhões de anos atrás. Neste intervalo, muitas das linhagens de dinossauros, aves, peixes, répteis marinhos, plantas com flores e invertebrados marinhos que dominarão os ecossistemas até o momento anterior à extinção em massa da fronteira Cretácico-Paleógeno são consolidadas. É, portanto, um período de maturidade ecológica. Os grandes experimentos evolutivos iniciados no Jurássico e no Cretácico Inferior tiveram tempo de estabilizar e colonizar quase todos os nichos disponíveis. A característica física mais óbvia desse mundo é o tempo. O Cretácico Superior faz parte de um prolongado estado de estufa do planeta. As reconstruções paleoclimáticas indicam temperaturas médias globais significativamente superiores às atuais, com um aquecimento estimado entre 6 e mais de 10 graus Celsius, dependendo da região e do intervalo considerado. Nos trópicos, a superfície do oceano atinge valores de cerca de 30 graus Celsius durante máximos térmicos. Em latitudes elevadas, as médias anuais estão bem acima de zero, permitindo que florestas e comunidades de vertebrados existam em áreas agora cobertas por gelo durante grande parte do ano. A diferença térmica entre o Equador e os polos é, portanto, menor do que hoje, e as estações são menos contrastantes. Por trás desse calor sustentado estão concentrações elevadas de dióxido de carbono atmosférico. Proxies geoquímicos sugerem níveis de CO2 na ordem de 1000 partes por milhão ou mais durante os máximos do Cretácico, comparado com 280 partes por milhão na era pré-industrial. Estes valores, superiores a 3 vezes os valores pré-industriais, reforçam o efeito de estufa, reduzem a extensão do gelo permanente e modificam os padrões de circulação atmosférica e oceânica. O resultado é um planeta com um envelope climático mais homogêneo, onde as barreiras térmicas que hoje limitam a distribuição de muitos organismos são muito menos rigorosas. O nível do mar reflete claramente esta configuração. Ao longo do Cretácico, e especialmente no Cretácico Superior, o oceano global está a dezenas de mais de 200 metros acima da sua posição atual. Apenas parte deste aumento deve-se à expansão térmica da água. O restante responde à tectônica. As dorsais meso-oceânicas são mais volumosas, o fundo marinho jovem ocupa mais espaço e grandes províncias ígneas subaquáticas elevam o relevo das bacias oceânicas. A consequência direta é que a água disponível transborda de bacias profundas e espalha-se por plataformas costeiras e planícies, criando enormes mares epicontinentais que penetram centenas de quilômetros para o interior. A distribuição dos continentes e oceanos está longe do esquema atual. A antiga Pangeia já se fragmentou em 2 grandes blocos, Laurásia, a norte, e Gondwana, a sul. Durante o Cretácico Superior, o Atlântico alarga-se, a América do Sul separa-se definitivamente de África, a Índia avança para norte em direção à Ásia e a Austrália começa a desacoplar-se da Antártida. Os continentes resultantes tendem a ocupar latitudes baixas e médias e estão rodeados por vastos oceanos intercalados com mares interiores. Esta geometria favorece climas quentes e úmidos em muitas regiões, com cinturões áridos associados a grandes células de circulação atmosférica. A disposição das massas continentais e dos mares, por sua vez, condiciona a circulação do oceano e da atmosfera. O gradiente térmico latitudinal mais baixo enfraquece as grandes correntes convectivas e, com elas, parte dos sistemas de ressurgência da água fria. Modelos e registros sedimentares apontam para oceanos mais estratificados, com camadas superficiais quentes e bem oxigenadas sobrepostas a águas intermédias e profundas mais estagnadas.
Sob certas combinações de temperatura, entrada de nutrientes e circulação, esta estratificação favorece o aparecimento de grandes áreas com muito pouco oxigênio dissolvido, especialmente em bacias restritas e nas margens dos continentes. Em alguns intervalos, estas condições intensificam-se, dando origem a verdadeiros episódios anóxicos oceânicos, nos quais a falta de oxigênio afeta grandes volumes de água e causa crises em numerosos grupos marinhos. Um dos mais conhecidos é o evento da fronteira cenomaniano-turoniano, há cerca de 94 milhões de anos, que coincide com um máximo térmico do Cretácico e deixa um registro característico de folhelhos negros ricos em matéria orgânica em múltiplas bacias. Estes episódios não só afetam a vida marinha, como também modificam o ciclo do carbono e do enxofre, alimentando o clima global. No entanto, o Cretácico Superior não é um período estático. No contexto de um estado persistente de efeito estufa, sobrepõem-se oscilações climáticas e mudanças graduais. Após os máximos de temperatura do cenomaniano e turoniano, os registros isotópicos sugerem uma tendência de arrefecimento lento no final do período, embora o planeta continue mais quente do que hoje. Variações no nível do mar, pulsos de atividade vulcânica e reorganizações da circulação oceânica ocorrem em diferentes escalas temporais. Para a biosfera, isto significa que os ecossistemas vivem num equilíbrio dinâmico, desfrutam de uma longa fase de relativa estabilidade, mas sob pressões ambientais subtis e cumulativas em mudança. É neste contexto físico que se constroem as paisagens e comunidades biológicas do auge do Cretácico. As planícies costeiras alternam com amplas lagoas marinhas. Os sistemas fluviais desaguam para mares interiores que atravessam os continentes, e as plataformas rasas são o lar de ecossistemas marinhos extremamente produtivos. Mares nos continentes. A ascensão dos mares epicontinentais. Estes mares que avançam sobre as terras baixas dos continentes não são simplesmente faixas costeiras alargadas. No Cretácico Superior, formam verdadeiros corpos de água interiores, quentes e relativamente rasos, que dividem massas continentais e criam novas margens ecológicas. Um dos exemplos mais conhecidos é o mar interior que atravessou a América do Norte de norte a sul, separando uma massa ocidental associada às montanhas rochosas proto-rochosas de uma massa oriental ligada ao escudo cratônico. Ambientes semelhantes desenvolvem-se em grandes áreas da Europa e noutras regiões localizadas em latitudes baixas e médias, onde a linha costeira avança centenas de quilômetros para o interior. Estes mares epicontinentais geralmente têm profundidades modestas, desde dezenas até algumas centenas de metros. Os seus fundos marinhos estão organizados em plataformas macias, sem grande irregularidade, onde a luz penetra facilmente e permite uma elevada produtividade de fitoplâncton e algas bentônicas. A água é quente em quase todas as estações, com pouca diferença entre verão e inverno, e mistura-se mais ou menos com o oceano aberto através de estreitos e passagens que atuam como filtros físicos e biológicos. A circulação é menos vigorosa do que no oceano aberto, pelo que qualquer alteração no fornecimento de nutrientes ou oxigenação pode ter efeitos rápidos nas comunidades que as habitam. Neste quadro físico, as comunidades marinhas prosperam extraordinariamente ricas em invertebrados. Os amonites, cefalópodes com conchas enroladas, são elementos ubíquos destas faunas. Alguns ocupam nichos nectônicos ativos, movendo-se pela coluna de água, enquanto outros assumem formas mais especializadas, com conchas ornamentadas ou parcialmente desenroladas que refletem modos de vida adaptados a diferentes profundidades e estilos de alimentação. A partilhar o espaço estão os belemnites, cefalópodes com um esqueleto interno alongado, que se comportam de forma semelhante às lulas modernas e desempenham um papel importante como predadores pequenos e médios. O fundo destes mares é repleto de bivalves e outros organismos sésseis. Um grupo único é composto pelos rudistas, bivalves com uma aparência muito diferente dos atuais que, no Cretácico Superior, substituem corais hermatípicos em muitos ambientes tropicais como principais construtores das bioconstruções recifales.
Alguns rudistas adotam formas cônicas ou cilíndricas que se elevam vários decímetros acima do sedimento, criando recifes que modificam localmente as correntes e fornecem abrigos e microhabitats para uma multiplicidade de espécies companheiras. Entre eles encontram-se esponjas, briozoários, equinodermos, crustáceos e uma grande variedade de pequenos moluscos. As cadeias alimentares organizadas nestes mares combinam elementos pelágicos e bentônicos. O fitoplâncton constitui a base produtiva, aproveitando a abundância de luz e nutrientes fornecidos pelos rios e a resuspensão de sedimentos. Diversos zooplânctons, incluindo formas larvais de muitos invertebrados, pastam nesta base. Pequenos peixes ósseos alimentam-se deles, alguns com dentição adaptada para filtrar ou capturar plâncton e outros especializados em invertebrados bentônicos. Peixes cartilaginosos, como tubarões e arraias primitivas, exploram tanto o plâncton como as concentrações de moluscos e crustáceos no fundo, esmagando as conchas de bivalves e equinodermos com placas dentárias. As margens destes mares interiores, onde grandes sistemas fluviais fluem do interior continental, são zonas de transição particularmente dinâmicas. Os rios transportam sedimentos finos, matéria orgânica e nutrientes dissolvidos que aumentam a produtividade costeira. Nas fozes formam-se vastos deltas, planícies de maré e pântanos onde ambientes salobres e marinhos alternam. Estes espaços servem como áreas de reprodução para numerosos peixes e como áreas de alimentação para répteis marinhos que patrulham as águas rasas. Em alguns setores, alterações na salinidade e na mistura da água geram comunidades com amplas tolerâncias, capazes de tirar partido tanto dos recursos continentais como marinhos. Os répteis marinhos não são exclusivos dos oceanos abertos. Muitas formas aventuram-se nos mares epicontinentais em busca de alimento ou utilizam-nos como corredores de dispersão. Os plesiosauros de pescoço longo exploram águas rasas à procura de cardumes de peixes e cefalópodes, enquanto formas de pescoço mais curto e cabeça robusta atuam como predadores de presas maiores e mais móveis. No final do Cretácico, os mosassauros tornam-se predadores dominantes em muitos destes mares, ocupando nichos que, nos tempos modernos, associaríamos a tubarões grandes ou a certas baleias dentadas. A vida nestes mares interiores não é uniforme de uma ponta à outra. Existem gradientes claros de profundidade, salinidade, turbidez e oxigenação que estruturam a distribuição das comunidades. Em setores mais restritos, com circulação limitada, a combinação de altas temperaturas, intensas contribuições de matéria orgânica e pouca renovação das águas de fundo pode dar origem a áreas com muito baixo oxigênio. Nelas, a fauna bentônica é empobrecida e as condições favorecem a acumulação de sedimentos ricos em matéria orgânica, que a longo prazo podem tornar-se rochas geradoras de hidrocarbonetos. Por outro lado, áreas mais abertas, bem ligadas ao oceano exterior, mantêm faunas mais diversas e estáveis, com mudanças faunísticas que refletem mudanças globais em vez de locais. Do ponto de vista dos vertebrados terrestres, estes mares epicontinentais também funcionam como barreiras e pontes. Ao ocuparem o centro dos continentes, separam populações de dinossauros e outros animais terrestres, favorecendo a diferenciação regional. Ao mesmo tempo, as suas costas oferecem novas áreas de habitat para animais que exploram recursos marinhos do continente ou que utilizam praias e pântanos como áreas de nidificação e alimentação. Na América do Norte, por exemplo, a existência de um vasto mar interior gera duas principais províncias faunísticas de cada lado, com conjuntos de dinossauros herbívoros e carnívoros a apresentarem diferenças marcantes na sua composição. Em termos de tempo geológico, estes mares não são estritamente estáticos. O nível relativo do mar flutua devido a mudanças globais e locais, de modo que as linhas costeiras avançam e recuam ao longo de milhões de anos. Fases de transgressão máxima alternam com regressões em que grandes áreas do antigo leito marinho ficam expostas, são afetadas por rios e são temporariamente colonizadas por vegetação terrestre. Estes pulsos deixam uma marca clara nas sequências sedimentares, camadas marítimas rasas, depósitos costeiros e níveis dos rios sobrepõem-se em ciclos que marcam a respiração lenta das margens continentais do Cretácico. Os oceanos abertos no seu melhor.
Para além dos mares epicontinentais, a paisagem abre-se para oceanos que ocupam a maior parte do planeta. A partir da superfície, o horizonte é contínuo em todas as direções. Sob o casco de qualquer embarcação hipotética do Cretácico Superior, uma coluna de água quente desdobra-se nos seus primeiros centenas de metros, povoada por organismos que suportam quase silenciosamente grande parte da vida no planeta. A sensação de abundância que domina os mares interiores prolonga-se aqui, mas num ambiente mais profundo, mais estável e, em muitos casos, mais especializado. A base da vida nestes oceanos é o plâncton. Durante o Cretácico, o que é frequentemente chamado de Revolução do Plâncton, grupos como os coccolithoforídeos e certos foraminíferos planctônicos diversificaram-se e tornaram-se atores essenciais no ciclo do carbono e do cálcio. Após a morte, placas microscópicas e conchas acumulam-se no fundo, dando origem a espessos depósitos de calcário do Cretácico, como as famosas falésias de rocha branca do sul de Inglaterra. Esta chuva constante de detritos calcários liga diretamente a atividade de organismos minúsculos à geologia em grande escala dos oceanos. Na zona fótica, onde a luz ainda penetra, o fitoplâncton explora a estabilidade térmica e a disponibilidade intermitente de nutrientes para manter a produção contínua. O zooplâncton pastura esta biomassa microscópica e transfere-a para níveis tróficos superiores. Muitos peixes ósseos pelágicos dependem destas comunidades. Formas pequenas e médias, com corpos fusiformes e natação constante, filtram ou capturam diretamente plâncton e larvas, tornando-se assim alimento para predadores maiores. Os amonites, também omnipresentes nos mares abertos, ocupam uma variedade de nichos dentro desta rede. Conchas hidrodinâmicas em forma de espiral ou parcialmente desenroladas permitem-lhes permanecer na coluna de água, alguns como caçadores de pequenos organismos, outros talvez como oportunistas que combinam carniça e presas vivas. A sua diversidade no Cretácico Superior reflete o número de microambientes disponíveis. As variações de profundidade, temperatura e composição do plâncton geram gradientes ecológicos que se traduzem numa grande variedade de formas, ornamentações e tamanhos de conchas. A presença de grandes predadores domina a imagem que normalmente temos destes oceanos. Entre eles encontram-se répteis marinhos, um grupo de linhagens que, embora não sejam dinossauros, partilham com eles a proeminência como megafauna do Mesozoico. Os plesiosauros, com os seus pescoços longos ou corpos mais compactos, dependendo do grupo, já ocupam diferentes nichos de caça há milhões de anos, desde perseguidores rápidos até emboscadores de presas de porte médio. No final do Cretácico, no entanto, os mosassauros assumem o papel de predadores de topo em muitas bacias. Os mosassauros são altamente especializados em escamas para a vida marinha. Corpos alongados, crânios robustos, mandíbulas articuladas que permitem uma abertura ampla e membros transformados em poderosas barbatanas, acompanhadas por uma cauda com barbatanas terminais que proporciona impulsos de natação vigorosos. Alguns atingem comprimentos superiores a 10 metros e situam-se no topo da pirâmide trófica, alimentando-se de grandes peixes, amonites, outros répteis marinhos e até indivíduos menores da sua própria espécie. Registros fósseis de presas nas cavidades abdominais e marcas de mordidas nas conchas de amonite oferecem evidências diretas destas interações predador-presa. Juntamente com eles, grandes peixes ósseos e tubarões adaptados a águas quentes partilham o nível de grandes predadores. A combinação de mosassauros, plesiosauros e peixes cartilaginosos gera uma estrutura trófica complexa, na qual diferentes linhagens exploram recursos parcialmente sobrepostos, mas com diferenças no tamanho da presa, profundidade de caça e estratégia de ataque. Mais abaixo, peixes médios e pequenos, lulas, belemnites e crustáceos formam o núcleo dos consumidores secundários, apoiando, por sua vez, aves marinhas primitivas e répteis voadores que se aventuram ao largo para se alimentar à superfície. A coluna de água não é homogênea na sua totalidade. Abaixo da área bem iluminada, há uma predominância de luz e temperaturas decrescentes que, embora quentes em comparação com as atuais, diminuem com a profundidade. Nestas camadas intermédias, o oxigênio é frequentemente reduzido, especialmente em regiões onde a produtividade superficial é elevada, e a decomposição da matéria orgânica consome grandes quantidades de oxigênio dissolvido.
As chamadas zonas mínimas de oxigênio podem limitar a distribuição de muitos organismos nadadores, criando barreiras ecológicas invisíveis que forçam a vida ativa a concentrar-se nas faixas superior e inferior da coluna de água. Nos fundos profundos, a vida depende fortemente da exportação de matéria orgânica da superfície. Carcaças, fezes, agregados de partículas e conchas vazias formam uma chuva lenta, mas constante que alimenta comunidades bentônicas de invertebrados detritívoros. Em alguns intervalos do Cretácico Superior, a combinação de elevadas taxas de ingestão orgânica e má ventilação gera condições anóxicas persistentes em grandes áreas do fundo do oceano. Nestas circunstâncias, a decomposição microbiana e a preservação da matéria orgânica mudam, dando origem a sedimentos finamente laminados, escuros e ricos em carbono, que registram episódios de estresse ambiental à escala global. As margens entre a plataforma e o oceano aberto são zonas de transição-chave. Correntes costeiras, frentes de temperatura e sistemas de ressurgência convergem ali, que quando ocorrem fornecem nutrientes frios das camadas mais profundas para a superfície. Embora o gradiente térmico latitudinal reduzido do Cretácico limite a intensidade de alguns destes processos em comparação com períodos mais frios, as margens permanecem regiões de alta produtividade local, onde se concentram cardumes de peixes e cefalópodes, e onde grandes répteis marinhos e tubarões encontram alimento abundante. A interação entre estas faunas pelágicas e sistemas costeiros e interiores assegura um fluxo constante de biomassa entre domínios. Estes oceanos não são apenas cenários de caça e reprodução, também funcionam como corredores biogeográficos. A fragmentação dos continentes e a existência de grandes bacias ligadas permitem que muitas espécies marinhas tenham distribuições amplas, por vezes quase globais, especialmente entre organismos planctônicos. Para grupos como amonites e coccolithoforídeos, esta amplitude de distribuição traduz-se em rápidas taxas de dispersão e numa sensibilidade particular às alterações ambientais globais, razão pela qual são frequentemente usados como fósseis guia para datar camadas do Cretácico. Florestas e planícies laurasianas, vida terrestre no norte. À medida que nos afastamos das costas do Cretácico e entramos no interior da Laurásia, a paisagem muda, mas mantém a mesma sensação de abundância que nos mares. Em vez de águas rasas e recifes rudistas, grandes planícies de inundação são cruzadas por rios de fluxo lento, florestas que combinam coníferas altas e árvores de folha larga, e áreas pantanosas onde a água estagna durante meses. Este é o cenário típico do Cretácico Superior na América do Norte, Europa e grande parte da Ásia. Um mosaico de ambientes úmidos, temperados a quentes, que suportam algumas das faunas terrestres mais icônicas da história da vida. A vegetação reflete um momento de profunda transição na história das plantas. As florestas ainda são dominadas em altitude por coníferas e outras gimnospérmicas, acompanhadas por gingos e samambaias arborícolas. Mas o subbosque e as margens dos rios já estão colonizados por angiospérmicas, plantas com flores. Estas diversificaram-se rapidamente desde o Cretácico Inferior e no Cretácico Superior passaram de componentes secundários a construir grande parte da estrutura dos ecossistemas terrestres, especialmente nas latitudes médias. Árvores e arbustos de folhas largas, juntamente com gramíneas e formas rastejantes, cobrem planícies de inundação, enchem clareiras nas florestas e cobrem as margens de lagos e rios, substituindo gradualmente muitas associações de fetos e licófitos que tinham sido dominantes em tempos anteriores. Neste quadro de plantas, operam grandes redes fluviais que ligam o interior aos mares epicontinentais. Os rios do Cretácico transportam enormes quantidades de sedimentos finos e material orgânico, alimentados pelas precipitações sazonais e pelo derretimento moderado das regiões de altitude mais elevada. As suas planícies de inundação são periodicamente inundadas, depositando camadas de lodo e argila sobre as quais brotam novas gerações de plantas. Mudanças no canal, a formação de meandros abandonados e lagos transbordados geram uma grande variedade de micro-habitats, margens abertas, florestas em galeria, pântanos interiores, lagoas temporárias.
É nestas superfícies férteis que muitos dos grandes herbívoros se concentram e onde decorre grande parte da vida cotidiana dos dinossauros laurasiáticos. O rebanho de herbívoros é dominado por grandes ornitísquios. Na América do Norte e na Ásia, os hadrossauros tornam-se alguns dos consumidores primários mais abundantes. As suas bocas largas, equipadas com baterias de dentes capazes de esmagar material vegetal resistente, permitem-lhes processar folhas, rebentos e ramos tenros de uma vasta gama de plantas, incluindo angiospermas e coníferas. Muitas espécies têm cristas ósseas ou ocas no crânio, estruturas que, além de servirem para o reconhecimento visual, poderiam funcionar como caixas de ressonância para produzir sons de baixa frequência usados na comunicação de longa distância dentro de grupos. Juntamente com eles, os ceratopsídeos também desempenham o papel de mega-herbívoros, com as suas cabeças robustas com braços, bicos afiados e dentição complexa, estão bem adaptados a cortar e processar grandes volumes de vegetação. Os seus folhos ornamentados e disposição dos chifres variam significativamente entre gêneros e espécies, sugerindo um forte componente de seleção sexual e reconhecimento intraespecífico. Em rebanhos compostos por indivíduos de diferentes idades, estes grandes herbívoros deslocam-se pelas planícies, abrindo clareiras na vegetação e criando trilhos que outros animais aproveitam, um papel equivalente ao dos grandes ungulados modernos em savanas e florestas. Nem todos os herbívoros são baseados em número e tamanho. Os anquilossauros, dinossauros blindados com placas ósseas espessas e, em muitos casos, massas nas caudas, oferecem uma estratégia diferente. Corpos baixos, dentição relativamente simples e defesa passiva extrema. Alimentam-se de vegetação baixa, possivelmente rebentos, folhas próximas do solo e frutos caídos, e a sua proteção reduz o risco de ataques de grandes predadores. Paquicephalossauros de crânio grosso e ornitópodes menores completam o espectro dos consumidores primários e secundários, aproveitando diferentes níveis de vegetação e contribuindo para a fragmentação e reciclagem da biomassa vegetal das planícies. Acima desta base herbívora, encontram-se os grandes predadores terópodes. No final do Cretácico Superior da América do Norte, a figura mais icônica é o Tyrannosaurus rex, mas o seu lugar no topo da cadeia alimentar representa o resultado tardio de uma longa história de tiranossaurídeos anteriores e outros terópodes. Estes carnívoros combinam crânios poderosos, dentes adaptados a perfurar e rasgar, e membros posteriores robustos para se moverem rapidamente em curtas distâncias. Em diferentes escalas de tamanho, outros terópodes, incluindo dromaeossaurídeos menores com garras em forma de foice, exploram presas de tamanhos intermédios, desde indivíduos juvenis de grandes herbívoros até pequenos vertebrados. Nos estratos inferiores da fauna terrestre, pequenos mamíferos, lagartos, cobras e anfíbios ocupam nichos mais discretos, mas ecologicamente relevantes. A radiação mamífera no Cretácico inclui formas insetívoras, omnívoras e possivelmente algumas parcialmente arborícolas ou de escavação. Ainda pequenos em tamanho, vivem sob a sombra literal e ecológica dos dinossauros, mas já mostram uma diversificação que anuncia a sua futura proeminência. Aves primitivas, muitas delas com adaptações mistas para o voo e para a vida terrestre ou aquática, alimentam-se de insetos, pequenos vertebrados e sementes, ligando os componentes aéreos e terrestres dos ecossistemas laurasianos. O clima destas regiões, quente e com estações moderadas, influencia os ciclos de vida das comunidades. A precipitação tende a concentrar-se em certas alturas do ano, fazendo com que os rios subam e as áreas inundadas se expandam temporariamente. Nos períodos mais secos, as águas recuam para os canais principais, e lagoas isoladas tornam-se refúgios críticos para peixes, anfíbios e répteis aquáticos. Grandes herbívoros deslocam-se de acordo com a disponibilidade de água e vegetação doce, enquanto os predadores ajustam as suas rotas de caça a estas migrações locais. Este padrão de pulsos de água e produtividade das plantas confere às planícies um ritmo anual, embora menos extremo do que o de muitos climas atuais. Fatores geográficos internos também influenciam este contexto climático e faunístico.
A presença de mares epicontinentais que penetram o coração da Laurásia fragmenta massas de terra e cria províncias faunísticas parcialmente isoladas. As costas do Grande Mar Interior norte-americano, por exemplo, separam grupos de dinossauros nas margens ocidental e oriental que, embora partilhem algumas linhagens, desenvolvem os seus próprios táxons e combinações de diferentes espécies. Na Europa, os elevados níveis do mar transformam grandes áreas num arquipélago de ilhas grandes e pequenas, onde as comunidades apresentam padrões de endemismo insular, nanismo e gigantismo. A biogeografia do Cretácico Superior no hemisfério norte não é homogênea. É um mosaico influenciado por barreiras marinhas, cadeias montanhosas em crescimento e diferenças latitudinais. Gondwana fragmentada, gigantes e predadores do hemisfério sul. Enquanto no norte as planícies da Laurásia estão repletas de hadrossauros e ceratopsídeos, o hemisfério sul apresenta outra versão do mesmo período. As terras que outrora formaram Gondwana já não são um único supercontinente. No Cretácico Superior separaram-se em vários blocos maiores, cada um com a sua história geológica e biológica. A América do Sul, África e Madagascar já são massas diferenciadas. A Índia está a avançar para norte na sua jornada para a Ásia. A Austrália e a Antártida continuam ligadas em latitudes mais elevadas, embora comecem a separar-se. A fragmentação favorece o isolamento das faunas e a aparência das suas próprias linhagens, diferentes daquelas que dominam nas terras do norte. As paisagens do sul partilham algumas características gerais com as da Laurásia: climas quentes em latitudes baixas e médias, estações relativamente amenas, planícies atravessadas por rios e florestas mistas de coníferas, fetos e angiospermas. No entanto, o detalhe regional varia. No que é hoje a América do Sul, abrem-se amplas bacias sedimentares entre sistemas montanhosos em formação, com zonas semiáridas a alternar com planícies mais úmidas perto da costa atlântica embrionária. Em África, o interior combina prateleiras relativamente estáveis com regiões marginais influenciadas pela abertura do Oceano Índico. Na Austrália e na Antártida, localizadas em latitudes mais elevadas, o clima mantém-se temperado a fresco, mas sem gelo permanente, permitindo o desenvolvimento de florestas densas e zonas úmidas. Neste contexto, organiza-se uma fauna dominada em grande parte por saurópodes titanossauros. Estes dinossauros de pescoço comprido são o equivalente ecológico dos grandes ornitísquios laurasiáticos do hemisfério sul. Enormes herbívoros que movem massas de vegetação e moldam a paisagem com a sua atividade. Alguns titanossauros atingem tamanhos excepcionais, com comprimentos superiores a 20 ou até 30 metros e massas de dezenas de toneladas. A sua anatomia apresenta adaptações a um corpo muito pesado, vértebras com cavidades internas que aliviam o esqueleto, membros robustos em forma de colunas e cinturas pélvicas e escapulares reforçadas. A dieta destes gigantes baseia-se em folhas, rebentos e ramos altos, obtidos em parte graças aos seus pescoços longos, mas também em vegetação de altura média, quando inclinam o corpo e o pescoço para a frente. A presença de angiospermas em expansão introduz novos tipos de folhagem e frutos que coexistem com a vegetação mais antiga de coníferas e fetos arborícolas. Em algumas regiões, os titanossauros concentram-se em planícies de inundação e margens de rios, onde a regeneração das plantas após cheias fornece forragem abundante. Os seus movimentos, embora mais lentos do que os dos herbívoros mais leves, ligam áreas distantes e contribuem para a dispersão das sementes e a abertura de clareiras em vegetação fechada. Em contraste com estes grandes herbívoros, os principais predadores do hemisfério sul pertencem a linhagens diferentes das dos tiranossaurídeos do norte. Entre eles estão os abelissaurídeos, terópodes de tamanho médio a grande caracterizados por crânios altos, braços muito pequenos e membros posteriores bem desenvolvidos. Em África, Madagascar e América do Sul, estes predadores desempenham o papel de caçadores de topo, atacando titanossauros juvenis, outros dinossauros herbívoros menores e, quando possível, indivíduos enfraquecidos ou doentes. As suas dentições, com dentes comprimidos e serrilhados, são adaptadas para cortar carne e arrancar grandes porções de tecido. A partilhar ou complementar o seu papel estão os carcarodontosaurídeos,
grandes terópodes com crânios longos e dentição especializada. Embora o seu pico seja parcialmente no Cretácico Médio, algumas linhagens sobrevivem ou deixam descendentes no Cretácico Superior do Hemisfério Sul. Quando coexistem com abelissaurídeos e outros terópodes, estabelece-se uma divisão de nicho predatória baseada no tamanho, táticas de caça e tipo de presa preferido, reduzindo a competição direta e permitindo que vários grandes carnívoros partilhem o mesmo território. Os bancos de água de Gondwana também mostram particularidades notáveis. Crocodiliformes de formas muito variadas ocupam rios, lagos e áreas costeiras. Alguns são predadores semiaquáticos comparáveis aos crocodilos atuais, enquanto outros adotam estilos de vida mais estranhos, com focinhos adaptados para filtrar ou capturar presas específicas. Em certas bacias hidrográficas, estes répteis partilham recursos com tartarugas de água doce, peixes dipnous e actinopterigianos que exploram a abundante matéria orgânica transportada pelos rios. Os sistemas fluviais do sul, tal como no norte, são eixos de conectividade ecológica, mas as faunas com a sua própria marca são construídas sobre eles. A distribuição dos mamíferos em Gondwana também apresenta características únicas. Em vez das linhagens eutérias que dominam a Laurásia, outros grupos, como os gondwanaterianos e, em algumas regiões, os monotremas são importantes aqui. Muitos são pequenos insetívoros ou omnívoros, vivendo em tocas, em folheiras ou em florestas densas. O seu papel no ecossistema é discreto, mas essencial. Controlo das populações de invertebrados, dispersão de esporos e pequenas sementes, participação na teia alimentar como presa para répteis, aves e pequenos terópodes. O clima moderado do sul permite a existência de comunidades florestais bem desenvolvidas, mesmo nas latitudes polares atuais. No Cretácico da Antártida, estão documentadas florestas de coníferas e fetos a crescer sob um regime de luz muito diferente do moderno. Invernos com noites longas e verões com dias longos, mas sem as temperaturas extremas associadas ao gelo permanente atual. Os vertebrados que habitam estas latitudes têm de se adaptar a ciclos pronunciados de luz e escuridão em vez de ao frio intenso, o que implica estratégias de atividade sazonal, migração local ou mudanças no comportamento alimentar ao longo do ano. A fragmentação geográfica de Gondwana tem consequências diretas na biogeografia. À medida que os oceanos se abrem entre os diferentes blocos, as faunas tornam-se isoladas e passam por trajetórias evolutivas distintas. As linhagens dos titanossauros sul-americanos divergem das africanas. Os abelissaurídeos de Madagascar desenvolvem as suas próprias características. Os ecossistemas australianos começam a mostrar afinidades que mais tarde se ligarão às faunas da Antártida e do Sudeste Asiático. Este relativo isolamento fomenta o endemismo, espécies restritas a uma única região, adaptadas a condições locais específicas de clima, relevo e vegetação. Céus do Cretácico. Pterossauros, aves e insetos num mundo de angiospermas. Acima dos titanossauros do sul e dos grandes herbívoros da Laurásia, o ar do Cretácico Superior é um ecossistema por si só. Se pudesse observar um vale fluvial a partir da altura das copas, veria camadas sobrepostas de vida, insetos a moverem-se entre flores, aves primitivas a saltar dos ramos para as capturar, e silhuetas muito maiores a riscar o céu em círculos largos, os pterossauros tardios. O espaço aéreo não está vazio, está segmentada por altura, por hora do dia e por tipo de recurso disponível. Os pterossauros, presentes desde o Triássico, têm uma longa história evolutiva e, no Cretácico Superior, apresentam duas tendências principais. Por um lado, linhagens de tamanho médio adaptadas a ambientes costeiros, fluviais ou lacustres. Do outro, formas gigantes com envergaduras que facilmente ultrapassam 8 ou 9 metros, capazes de tirar partido das correntes térmicas sobre planícies abertas. Os seus esqueletos leves, com ossos e asas ocos formados por membranas suportadas por um quarto dedo extremamente alongado, refletem um compromisso entre força e peso mínimo. Formas gigantes como os agidárcidos ocupam um nicho difícil de encontrar nos ecossistemas atuais. Mais do que apenas planadores marinhos, muitos estudos interpretam-nos como animais capazes de se mover eficientemente em terra firme, viajando longas distâncias acima do solo à procura de pequenas presas, carniça ou recursos específicos.
A sua presença nas planícies interiores do norte e sul sugere que a fronteira entre fauna terrestre e fauna aérea é difusa. Estes pterossauros usam o ar como meio de transporte, mas a sua dieta pode depender em grande parte do que encontram no solo. Paralelamente, outros pterossauros mais pequenos exploram recursos hídricos costeiros e interiores. Alguns apanham peixes à superfície de lagos e rios, outros especializam-se em invertebrados voadores ou pequenos vertebrados. A diversidade de formas do crânio, comprimento da mandíbula, tipo de dente, ou mesmo a presença de cristas cranianas indica uma fina divisão de recursos. As cristas também puderam desempenhar um papel em exibições visuais e reconhecimento intraespecífico, acrescentando uma dimensão social ao uso do espaço aéreo. Entretanto, as aves estão a diversificar-se. Derivados de pequenos terópodes combinam características ancestrais com adaptações modernas relacionadas com o voo e metabolismo elevado. No Cretácico Superior, grupos com dentes e caudas relativamente longos coexistem com formas mais próximas das aves modernas, dotados de bicos queratinos, caudas encurtadas com estilo pigo-stil e plumagem avançada. Esta combinação de características reflete uma intensa experimentação evolutiva em torno do voo, alimentação e uso do habitat. Em termos ecológicos, as aves ocupam nichos variados. Alguns especializam-se em insetos e outros em vertebrados, capturando-os em voo ou procurando-os na folhagem. Outros exploram recursos aquáticos, peixes pequenos, crustáceos, organismos de água doce. Existem formas arbórcolas que nidificam em ramos e aproveitam a estrutura tridimensional da floresta, e formas mais terrestres ou com bordas que procuram alimento em margens e áreas abertas. A coexistência com pterossauros requer uma certa compartimentação do espaço e do tempo. As diferenças de tamanho, técnica de voo e tipos de presas reduzem a competição direta entre os dois grupos, permitindo-lhes partilhar o mesmo céu. O terceiro pilar deste ecossistema aéreo é composto por insetos. O Cretácico Superior é um período-chave para a radiação de muitos grupos modernos, incluindo escaravelhos, borboletas primitivas, moscas, himenópteros e outras ordens. A expansão das angiospermas cria novas oportunidades. Flores com néctar e pólen concentrados, frutos atraentes, tecidos vegetais mais ricos em certos compostos. Em troca, as plantas com flores recebem algo que mudará permanentemente a dinâmica dos ecossistemas. Polinizadores especializados capazes de mover o pólen de forma eficiente entre indivíduos e populações. A relação planta-inseto neste período começa a mostrar um elevado grau de coadaptação. Alguns insetos desenvolvem peças bucais alongadas ou estruturas específicas para aceder ao néctar e pólen. As plantas, por outro lado, produzem flores com cores, formas e aromas destinados a certos visitantes. Esta rede de interações multiplica as ligações entre espécies. O sucesso reprodutivo de muitas angiospermas depende em parte do comportamento de insetos específicos, e estes insetos dependem da disponibilidade sazonal das flores para completar os seus ciclos de vida. O resultado é uma rede ecológica mais densa, onde as alterações num componente podem rapidamente propagar-se para os restantes. Os insetos voadores são também um recurso trófico fundamental. Aves, pequenos pterossauros, lagartos arborícolas e, ocasionalmente, mamíferos insetívoros dependem deles para se alimentar. Algumas aves primitivas evoluem asas e caudas que proporcionam extrema manobrabilidade em espaços fechados, ideais para perseguir presas na folhagem densa. Outros desenvolvem asas mais longas, adequadas para planar e voar prolongadamente sobre espaços abertos, onde apanham insetos em voo ou alimentam-se de cardumes de peixes à superfície. O uso do tempo é outro eixo organizador do espaço aéreo. Com temperaturas relativamente amenas, mesmo em latitudes elevadas, a atividade diurna, crepuscular e noturna está distribuída entre várias linhagens. Insetos noturnos atraídos por cheiros específicos, aves que caçam em pouca luz e possíveis formas voadoras adaptadas ao voo noturno acrescentam camadas adicionais de partição ecológica. O céu não está igualmente movimentado a todas as horas. Há picos de atividade ligados à abertura das flores,
ao aparecimento de enxames de insetos ou a mudanças de temperatura que geram correntes térmicas favoráveis ao planar de grandes pterossauros. Nas fronteiras entre ambientes terrestres e aquáticos, esta complexidade intensifica-se. Sobre lagos e rios, insetos emergentes formam nuvens temporárias que alimentam aves, pterossauros menores e pequenos terópodes que capturam presas voadoras da margem. Em pântanos e deltas, as flores das plantas aquáticas e semiaquáticas atraem insetos específicos, que por sua vez servem como recurso para uma cadeia especializada de consumidores. O ar, assim, funciona como uma camada de transferência rápida de energia entre a água, a vegetação e os vertebrados que exploram estes recursos. À escala da paisagem, a expansão das angiospermas está a reconfigurar não só a base vegetal dos ecossistemas, mas também a estrutura do próprio céu ecológico. A presença de flores em diferentes alturas do dossel, a produção sazonal de frutos e sementes e a heterogeneidade espacial da vegetação criam uma variedade de microhabitats aéreos. Cada um deles é ocupado por combinações particulares de insetos, aves e, em menor grau, pterossauros. O resultado é um sistema em que o ar deixa de ser apenas um meio de transporte e se torna um domínio tridimensional altamente compartimentado. Estratégias de vida, crescimento, reprodução e comportamento. Neste ponto do Cretácico Superior, as grandes linhagens já estão estabelecidas. Titanossauros no sul, hadrossauros e ceratopsídeos no norte, terópodes predadores, pterossauros, aves modernas iniciais, pequenos mamíferos e uma multiplicidade de invertebrados. Mas, para compreender como era realmente a vida cotidiana a esta altura, não basta listar nomes. Devemos observar como estes organismos cresceram, como se reproduziram, como se organizaram em grupos e que estratégias usaram para apoiar um ambiente competitivo, mas relativamente estável. Uma das características mais marcantes de muitos dinossauros é a velocidade de crescimento. O estudo histológico dos ossos revela tecidos fibrolamelares altamente vascularizados, característicos de rápidas taxas de crescimento. Em sauropodomorfos e ornitópodes, por exemplo, observa-se uma combinação de canais vasculares densos e poucas linhas anuais de crescimento marcadas, indicando que atingiram grandes dimensões em períodos relativamente curtos, em vez de crescerem lentamente ao longo de décadas, como muitos répteis modernos. Nos ceratópsidos e hadrossauros do Cretácico Superior, as curvas de crescimento reconstruídas a partir de séries etárias mostram um padrão de aumento acelerado nos primeiros anos, seguido de um desaceleramento em direção à maturidade sexual. Esta estratégia reduz o tempo em que os juvenis permanecem vulneráveis a predadores e permite que as populações recuperem mais rapidamente após perdas devido à seca, doenças ou ataques. A presença de placas de crescimento ósseo, semelhantes às das aves atuais, reforça a ideia de um metabolismo elevado e de um crescimento mais típico dos endotérmicos do que dos répteis ectotérmicos tradicionais. As estratégias reprodutivas também mostram uma grande variedade. Praticamente todos os dinossauros conhecidos eram ovíparos, depositavam ovos, muitas vezes em ninhos construídos em solos arenosos ou cimentosos. Alguns ninhos consistiam em cavidades simples, mas outros eram organizados como estruturas mais elaboradas, com ovos colocados em círculos ou espirais e parcialmente cobertos por sedimentos ou vegetação. O tamanho das ninhadas variava desde alguns ovos grandes até várias dezenas de ovos mais pequenos. Em regiões como a Mongólia, foram encontrados ninhos com numerosos juvenis de protoceratopsídeos preservados juntos, sugerindo que os indivíduos permaneceram no ninho ou no seu ambiente imediato durante algum tempo após a eclosão. Alguns dos indícios mais claros de cuidado parental vêm dos hadrossauros. Locais com múltiplos ninhos, ovos, embriões e jovens muito jovens documentam colônias de nidificação onde os adultos regressaram, estação após estação, aos mesmos locais para se reproduzirem. Em certos casos, os ossos dos recém-nascidos apresentam côndilos incompletos e tecido ósseo ainda esponjoso, incapazes de suportar movimentos ativos prolongados, o que implica que dependiam dos adultos para alimentação e proteção durante as primeiras semanas de vida. Em modelos recentes, estima-se que os jovens de alguns hadrossauros possam permanecer no ninho durante cerca de 40 dias antes de estarem totalmente móveis.
No entanto, nem todas as espécies seguiram este padrão. Certos terópodes apresentam características ósseas neonatais compatíveis com estádios anteriores, ou seja, descendentes capazes de se mover sozinhos pouco depois do nascimento e após adultos, como acontece com muitas aves modernas em ambientes abertos. Esta diversidade de estados neonatais, do altricial ao precoce, indica que, mesmo dentro do mesmo grupo, diferentes estratégias reprodutivas podem coexistir, adaptadas a condições ambientais específicas ou a diferentes riscos de predação. O comportamento social é outro componente essencial destas estratégias de vida. Evidências de rebanhos e grupos provêm de diferentes tipos de dados fósseis, acumulações de esqueletos da mesma espécie, ninhos agrupados em colônias e, acima de tudo, longas séries de pegadas preservadas em antigos fundos de lama e areia. Em vários sítios do Cretácico foram identificadas pegadas de herbívoros que se movem na mesma direção, com pegadas de indivíduos de diferentes tamanhos dispostas em paralelo. Isto é interpretado como movimentos de grupo, possivelmente migrações sazonais em busca de pastagens melhores ou áreas de nidificação mais seguras. Entre hadrossauros e ceratopsídeos, grandes concentrações de indivíduos mortos num único evento reforçam a hipótese da vida gregária. A descoberta de colônias de ninhos de hadrossauros com ovos e crias em diferentes estágios de desenvolvimento, combinada com a presença de restos adultos na mesma área, sugere reagrupamentos multigeracionais, com vários níveis etários coexistindo e provavelmente interagindo socialmente. Alguns autores propõem que estes herbívoros foram capazes de usar vocalizações de baixa frequência e sinais visuais complexos para coordenar movimentos do rebanho e reforçar laços sociais. No caso de grandes predadores, as evidências do comportamento social são mais ambíguas. Certos locais com múltiplos terópodes semelhantes associados ao mesmo conjunto de presas foram interpretados como possíveis evidências de caça cooperativa, embora outros especialistas apontem que estes acúmulos podem simplesmente refletir congregações oportunistas em torno de carcaças. Em todo o caso, parece provável que pelo menos alguns terópodes interagissem frequentemente com conspecípicos, seja para demarcar territórios, disputar carniça ou por vezes explorar presas que um único indivíduo teria dificuldade em abater. As estratégias de defesa contra a predação mostram uma variedade equivalente. Entre os herbívoros, algumas espécies dependem da velocidade e da vigilância coletiva. Rebanhos de hadrossauros em espaços abertos, onde numerosos olhos detetam a aproximação de um carnívoro mais cedo, e onde a probabilidade de um determinado indivíduo ser capturado é reduzida. Noutros casos, a defesa é principalmente anatômica. Anquilossauros com armadura complexa e massas caudais capazes de causar danos graves, ceratópsidos com cornos voltados para a frente e folhos que protegem o pescoço. Para juvenis e espécies pequenas, abrigar-se em vegetação densa, tocas ou águas rasas adiciona uma camada extra de proteção. Ambientes aquáticos e costeiros fornecem as suas próprias estratégias de vida. Muitos peixes marinhos e répteis apresentam ciclos de crescimento rápidos com a maturidade atingida em poucos anos, permitindo-lhes manter populações relativamente estáveis em mares onde episódios anóxicos ou outras alterações locais podem causar mortalidades significativas. Colônias de répteis marinhos que utilizam praias específicas para nidificação, aves que regressam às mesmas falésias costeiras e peixes que fazem migrações de desova ao longo de correntes favoráveis fazem parte de um padrão recorrente. O uso de locais específicos repetidamente porque oferecem claras vantagens de sobrevivência para ovos e crias. Sinais de mudança, crises anóxicas, flutuações do nível do mar e reorganização ecológica. Aparentemente, a vida do Cretácico Superior desenvolveu-se num planeta estável, clima quente, mares agitados, ecossistemas consolidados em terra e no oceano. No entanto, quando este intervalo é observado numa escala de milhões de anos, a imagem é menos estática. Por baixo da superfície desta relativa estabilidade, estão a acumular-se sinais de mudança, alterações na circulação oceânica, episódios de falta de oxigênio no fundo do mar, flutuações do nível do mar e pulsos de atividade vulcânica que gradualmente reestruturam os ecossistemas.
Um dos indicadores mais visíveis no registro geológico são os episódios anóxicos oceânicos. Durante certos intervalos do Cretácico, grandes volumes de água nas bacias marinhas perdem grande parte do oxigênio dissolvido, especialmente em profundidades e zonas intermédias. O resultado é a expansão de ambientes hostis para muitos organismos bentônicos e nectônicos e a acumulação de sedimentos ricos em matéria orgânica pouco decomposta. Nas rochas, estes episódios refletem-se em camadas de folhelhos escuros, finamente laminados, com elevado teor de carbono e assinaturas geoquímicas características. No Cretácico Superior, o evento mais conhecido é a da fronteira cenomaniano-turoniana, há cerca de 94 milhões de anos. Embora o seu máximo seja ligeiramente antes da parte final do período, os seus efeitos prolongam-se ao longo do tempo. Grandes áreas dos oceanos experienciam déficits de oxigênio que afetam comunidades inteiras de invertebrados e vertebrados marinhos. Muitos grupos de amonites, certos foraminíferos e vários organismos bentônicos sofrem extinções ou reduções acentuadas na diversidade. Nas margens das plataformas e em alguns mares epicontinentais, as condições anóxicas alternam com fases melhor oxigenadas, gerando uma sucessão de pulsos de estresse ambiental que forçam as faunas a reorganizarem-se repetidamente. As causas destas crises de oxigênio estão relacionadas com a interação entre o clima, a circulação oceânica e a produtividade biológica. Num planeta com estufa, os oceanos superficiais são quentes e tendem a estratificar-se. A mistura vertical com águas mais frias e oxigenadas é limitada. Se ao mesmo tempo a entrada de nutrientes aumenta a produtividade na superfície, grandes quantidades de matéria orgânica afundam-se nas profundezas. A sua decomposição consome oxigênio e, se o fornecimento da atmosfera for insuficiente, estabelece-se um déficit crônico. Esta combinação de alta produção e baixa ventilação é particularmente eficaz na geração de episódios anóxicos em grande escala. As consequências ecológicas não se limitam ao ambiente marinho. Eventos anóxicos refletem e, ao mesmo tempo, modificam o ciclo global do carbono. Quando grandes quantidades de matéria orgânica são enterradas em condições pobres em oxigênio, parte do carbono que teria regressado à atmosfera sob a forma de CO2 fica fixada nos sedimentos. Isto tende a reduzir a longo prazo o teor de CO2 na atmosfera e, assim, o efeito de estufa. O Cretácico Superior mostra precisamente esta tendência geral. Após os máximos térmicos e anóxicos do cenomaniano a turoniano, os registros isotópicos apontam para um arrefecimento gradual, embora o planeta continue consideravelmente mais quente do que hoje. A variação do nível do mar é outro indicador de mudança. Embora durante quase todo o Cretácico Superior os mares tenham permanecido altos em termos absolutos, não permaneceram fixos. Pulsos de transgressão, em que o mar avança sobre os continentes, alternam com regressões, nas quais recua e expõe grandes áreas do antigo leito marinho. As causas combinam fatores globais com fatores regionais, como o afundamento ou o levantamento das bacias hidrográficas. Sempre que o nível do mar desce significativamente, os mares epicontinentais fragmentam-se ou encolhem, ligando massas de terra que anteriormente estavam separadas. Os ecossistemas costeiros e marinhos rasos estão a encolher, e muitas comunidades estão a perder habitat. As plataformas que emergem são escavadas por rios que escavam novos vales, redistribuem sedimentos e criam redes fluviais que reorganizam as rotas de dispersão dos organismos terrestres. Quando o mar volta a subir, inunda essas superfícies novamente, mas num relevo modificado. Novas baías, novas planícies de inundação costeiras, novos gradientes de salinidade. Cada ciclo deixa uma marca na distribuição das espécies e na composição das faunas regionais. Estas alterações físicas são sobrepostas a processos vulcanistas em grande escala. Ao longo do Cretácico e também no seu tramo final, desenvolveram-se grandes províncias ígneas, tanto oceânicas como continentais, onde enormes volumes de lava se derramaram em períodos geológicos relativamente curtos. Estas erupções libertam quantidades significativas de gases, incluindo CO2 e compostos de enxofre para a atmosfera, o que pode alterar a temperatura global, a química dos oceanos e os padrões de precipitação.
Em alguns casos, a injeção de C. O 2 reforça o efeito de estufa e contribui para fases quentes e úmidas. Noutros, aerossóis de origem vulcânica podem gerar arrefecimento transitório ao refletir parte da radiação solar. Numa escala de milhões de anos, a sucessão destes pulsos vulcânicos cria uma linha de base ambiental instável, embora, vista da perspectiva de algumas centenas de milhares de anos, possa parecer relativamente constante. Para organismos que vivem e se reproduzem em escalas de décadas ou séculos, estas mudanças lentas, mas contínuas, manifestam-se como modificações na disponibilidade de habitats, na distribuição das zonas climáticas e na frequência de eventos extremos. O registro fóssil dos últimos milhões de anos do Cretácico mostra em Terra sinais de renovação faunística. Na Laurásia, por exemplo, a composição das faunas de dinossauros muda progressivamente. Certas linhagens de hadrossauros, ceratopsidos e terópodes desaparecem e são substituídas por outras com adaptações diferentes, por vezes mais adequadas a ambientes mais secos ou vegetação com maior componente de angiospermas. Em Gondwana, algumas linhagens de titanossauros gigantes desaparecem, enquanto outras espécies menores com estratégias reprodutivas mais flexíveis ocupam parte do seu lugar ecológico. Estas substituições não ocorrem num único episódio abrupto, mas sim numa sequência de substituições escalonadas, favorecidas por alterações no clima, relevo e vegetação. Nos oceanos, a reorganização também se observa em grupos planctônicos. Certos coccolithoforídeos planctônicos e foraminíferos dominantes em fases quentes e fortemente estratificadas dão lugar a formas melhor adaptadas a condições um pouco mais frias ou a alterações na química do carbono e dos nutrientes. Cada modificação na comunidade planctônica tem o potencial de alterar a eficiência da bomba biológica de carbono e, com ela, alimentar o clima. Apesar desta evidência de mudança, os ecossistemas do Cretácico Superior não dão a impressão de estarem à beira de uma catástrofe iminente. Em muitos registros locais, as comunidades continuam a apresentar elevados níveis de diversidade até muito perto da fronteira Cretácico-Paleógeno. Grandes herbívoros, predadores, aves, répteis marinhos e uma flora diversificada com angiospermas dominantes continuam a ocupar os seus nichos. Os fatores de estresse atuam mais como forças de reorganização a médio e longo prazo do que como agentes de destruição imediata. No entanto, esta aparente normalidade é enganadora se for vista de forma global. O sistema terrestre do Cretácico Superior opera num estado de equilíbrio dinâmico. Alterações na circulação oceânica, composição atmosférica, nível do mar e configuração de continentes e bacias acumulavam-se lentamente. Cada episódio anóxico, cada regressão marinha, cada pulso vulcânico acrescenta uma camada de complexidade a um sistema já exigido. As comunidades biológicas adaptam-se através da renovação de espécies, mudanças nas estratégias de vida e ajustes na estrutura trófica, mas fazem-no dentro das margens que um planeta ainda quente e produtivo lhes permite. O fim do apogeu. Os últimos ecossistemas antes da fronteira K/PG. Nos últimos milhões de anos do Cretácico, o planeta permanece em aparência o mesmo mundo quente e fértil pelo qual viajamos. Os continentes já são bastante semelhantes aos de hoje, os mares ainda são altos, embora alguns interiores tenham recuado, e as grandes cadeias alimentares terrestres e marinhas mantêm a sua estrutura básica. Não há sinais óbvios na escala de uma vida de que uma mudança abrupta esteja a aproximar-se. O que se observa é um sistema maduro, com ecossistemas complexos que funcionam dentro das margens climáticas um pouco mais frios do que no máximo do período, mas ainda assim claramente mais quentes do que os de hoje. Em Laurásia, a paisagem que rodeia o grande mar interior norte-americano apresenta amplas planícies, florestas mistas e sistemas fluviais que alimentam deltas e pântanos costeiros. As angiospermas dominam a cobertura vegetal em grande parte das regiões temperadas e subtropicais, acompanhadas por coníferas, fetos e plantas do subbosque. Neste contexto, as faunas do final do Campaniano e Maastrichtiano exibem um conjunto de dinossauros emblemáticos, hadrossauros de várias formas e tamanhos, ceratopsídeos com franjas cranianas cada vez mais elaboradas, anquilossauros blindados e, no topo dos predadores,
tiranossaurídeos como o Tyrannosaurus rex, na América do Norte, e formas relacionadas no leste asiático. Os hadrossauros continuam a ser alguns dos herbívoros mais abundantes. Nas planícies próximas dos rios, formam numerosos grupos que se deslocam entre áreas de relva baixa, florestas em galeria e pântanos. As suas mandíbulas, com baterias complexas de dentes, estão adaptadas para processar grandes quantidades de material vegetal, incluindo folhas coriáceas e caules jovens de angiospermicas. Os ceratopsídeos, por outro lado, mostram notável diversidade na região do Velho Oeste americano. Ornamentos ornamentados, disposição variável dos chifres e diferenças de tamanho que sugerem partições subtis do nicho, tanto no tipo de vegetação utilizada como na estrutura social. Acima deles, os tiranossaurídeos dominam o nível dos grandes predadores. Os seus crânios e mandíbulas enormes, capazes de exercer forças de mordida muito elevadas, permitem-lhes explorar tanto a caça ativa de presas grandes como o consumo eficiente de carniça. As interações entre T-rex e manadas de hadrossauros e ceratopsídeos estruturam grande parte da dinâmica trófica terrestre destas regiões. Os movimentos de grandes herbívoros condicionam a distribuição dos predadores, e a sua presença influencia o comportamento e a organização espacial dos rebanhos. Na Ásia, ecossistemas equivalentes têm diferentes combinações de espécies, mas funções ecológicas semelhantes. Hadrossauros e ceratopsídeos típicos dessa região partilham a paisagem com grandes terópodes relacionados com tiranossaurídeos e outras linhagens. Na Europa, ainda parcialmente insular, as faunas apresentam padrões de endemismo e, em alguns casos, tendências para nanismo insular em dinossauros e outros vertebrados, refletindo as limitações de espaço e recursos dos arquipélagos. A lógica ecológica, no entanto, é a mesma: herbívoros que exploram a vegetação de angiospermas e gimnospermas, predadores que regulam as suas populações, e um vasto contexto de pequenos vertebrados e invertebrados que sustentam a teia trófica. Em Gondwana, os últimos milhões de anos do Cretácico mantêm a proeminência dos titanossauros, embora com uma composição de espécies ligeiramente diferente das fases anteriores. Na América do Sul, por exemplo, grandes titanossauros são documentados a nidificar em grandes colônias, deixando concentrações de ninhos fossilizados e ovos em antigas planícies de inundação. Estes gigantes coexistem com terópodes abelissaurídeos e outros predadores de porte médio a grande, com crocodilomorfos diversificados em rios e lagos, e com uma pequena fauna de mamíferos que inclui linhagens únicas do sul. Na Austrália e na Antártida, localizadas em latitudes mais elevadas, as florestas temperadas são habitat de dinossauros adaptados a longos períodos sazonais de luz e escuridão, mas não a frio intenso, pois as temperaturas permanecem acima dos valores atuais nessas latitudes. Os céus, embora tenham perdido alguma da diversidade de pterossauros de tempos anteriores, ainda são ocupados por grandes formas asdárquidas e aves em expansão. Os pterossauros gigantes sobrevoam planícies fluviais e zonas costeiras, possivelmente alternando planar com andar para localizar presas pequenas ou carniças. As aves, cada vez mais diversas, ocupam nichos que vão desde insetívoros florestais até formas associadas a ambientes aquáticos e marinhos. Esta transição progressiva no domínio aéreo dos pterossauros para as aves é uma das mudanças estruturais mais claras nos ecossistemas no final do Cretácico. Nos oceanos, os mosassauros estabeleceram-se como predadores de topo em muitas bacias. Algumas espécies atingem comprimentos superiores a 10 metros e situam-se no topo de teias alimentares que incluem peixes grandes, outros répteis marinhos e amonites persistentes em certos ambientes. Plesiosauros de pescoço curto e longo ainda estão presentes, embora em muitos casos com menor diversidade em comparação com estádios anteriores. O plâncton calcário, composto por cocolitóforos e foraminíferos, ainda mantém a produtividade dos oceanos, mas as suas comunidades sofreram alterações associadas a episódios anóxicos e tendências climáticas relativas de arrefecimento. Os mares epicontinentais, embora mais restritos do que no máximo do Cretácico, continuam a existir em algumas regiões, proporcionando habitats rasos de alta produtividade.
Na América do Norte, o grande mar interior tem vindo a recuar, fragmentando-se em bacias menores e deixando grandes áreas do antigo leito marinho agora expostas, transformadas em planícies fluviais ou pântanos costeiros. Estas transições geram mosaicos de ambientes onde as faunas têm de se adaptar a mudanças relativamente rápidas de salinidade, profundidade e disponibilidade de refúgios. Numa escala ecológica, a vida diária nestes últimos milhões de anos não difere drasticamente da dos intervalos imediatamente anteriores. Manadas de grandes herbívoros movem-se seguindo a vegetação e a água. Os predadores ajustam os seus territórios e táticas de caça. Aves e pequenos mamíferos exploram nichos que se multiplicam com a expansão das angiospermas. Répteis marinhos vagueiam pelas bacias oceânicas à procura de concentrações de presas. Para organismos individuais, a principal diferença em relação a tempos anteriores reside nos detalhes: ligeiras variações de temperatura, alterações nas linhas costeiras, alterações graduais nas comunidades de plantas e invertebrados. No entanto, ao sobrepor os vários componentes do sistema, revela-se um planeta que avançou vários passos numa trajetória de mudança. As concentrações de CO2 continuam elevadas, mas inferiores ao máximo térmico. Os oceanos experienciaram vários episódios de anóxia parcial. A distribuição das massas continentais é próxima da atual, com bacias oceânicas profundas e sistemas de circulação melhor definidos. As comunidades biológicas responderam com mudanças de espécie, alterações na dominância de certos grupos e ajustes nas estratégias de vida, mas sem perder a sua estrutura básica.